Estamos aqui, direto da Casa Brasileira, para a terceira FLIS, a Feira Literária Internacional de São Sebastião. E eu vou ter a honra, o prazer de conversar com Olívio Jecopé. Que alegria estar contigo, Olívio. Eu fico feliz também, né, por ser convidado aí por vocês, né, porque eu sempre fico alegre quando uma feira me convida, porque a gente sabe que nós indígenas temos que mostrar a nossa arte, né, nossa cultura, nossa escrita, nossa literatura nativa a todos os povos do Brasil, né, para que eles possam conhecer a nossa forma de pensar, né. E eu, como sua leitora, eu posso dizer que é uma delícia ler as suas histórias. Quem ainda não leu você, olha, está perdendo de mergulhar num imaginário muito, muito potente. E eu queria te perguntar um pouquinho a respeito desse imaginário, dessas fabulações de criança, desses mitos potentes que te constituem. De que lugar que você escreve, Olívio? Como é que o seu imaginário se relaciona com o menino Olívio? Qual é a geografia que vem à sua mente quando você se senta e diz: vou escrever uma história? Então, primeiramente, eu sempre falo assim, né, que nós, do Guarani, nós chamamos Nhanderu, que é nosso Deus, né, então a gente acredita que é um dom que vem de Nhanderu, né, porque a gente não escreve por acaso, né, então, para mim, primeiramente é Nhanderu, né, que deu esse dom para mim, e isso me deixa feliz, porque toda vez que eu fico inspirado, eu escrevo, então eu não escrevo sem inspiração. Então, os outros dá para você escrever uma história? Não, não dá. Não é o momento, a hora que tem a inspiração, eu escrevo. E, para mim, uma coisa muito importante é a própria floresta, né? Porque eu atualmente estou morando aqui numa aldeia chamada Cacaneporã, em Curitiba, mas eu morava em São Paulo, numa aldeia chamada Cacaneporã, onde meus filhos estão por lá, né? Eles são tudo adultos, casados, e eles estão por lá. E a Mata Atlântica sempre foi algo assim maravilhoso, né? Porque a floresta, ela faz a gente ficar inspirado sempre, né? Então, é diferente de você morar na cidade, porque na cidade é sempre diferente, né? Tem os escritores, então a realidade deles é outra. Então, eles ficam inspirados naquele barulho de avião, de carro, de gente. E nós, na aldeia, a gente tem aquela coisa muito importante que, né, é o costume da gente viver no meio da mata, do silêncio, mas a gente tem os barulhos também, é o barulho do rio, é o barulho das árvores, é o barulho do canto dos pássaros, dos cachorros, às vezes das galinhas, tudo para nós ali é inspiração para nós. Então eu fico muito feliz porque a própria natureza me dá alegria para escrever, né? A própria natureza te oferece uma trilha sonora, né? Uma trilha Uma... sonora que é muito gostoso, né? Porque as pessoas que não estão acostumadas no meio do mato acham engraçado. Oh, mas como que você consegue viver no meio do mato, né? Porque eu estudei filosofia na USP e eu gosto de viver na mata, né? Então as pessoas quando iam na aldeia, turista, e eles sabem que eu sou escritor, que eu às vezes eu viajo, eu dar palestra, e eles perguntavam para mim como você consegue viver no meio do mato. Não, porque a gente que é acostumado, para nós é bom. Agora o povo da cidade, ele se acostuma com barulho. E quando eles vêm para a cidade, para a aldeia, eles não conseguem, porque chega uma hora que eles ficam agitados, porque o momento das pessoas é ficar indo para um shopping, é ir para um cinema, é assistir um jogo de futebol, é ir no parque. E para nós, o nosso shopping é a floresta. Quando a gente está lá na pescando, é nosso shopping. Então, essa é a nossa diferença, né? É muito gratificante, né? Ter essa possibilidade de frequentar um shopping, vamos dizer assim, que você inclusive não precisa comprar nada, porque nada está à venda, né, Olívio? As coisas estão ali para serem usufruídas e também tem uma questão do que a gente pode devolver para a natureza. Eu queria que você dissesse para mim, para nós, quais são as perguntas, inclusive filosóficas, que você acha que a gente precisa se fazer
a respeito do meio ambiente, a respeito dessa nossa conexão com a natureza? Então, primeiramente, as pessoas precisam respeitar o nosso povo indígena no Brasil, porque nós gostamos de floresta, e a floresta é a nossa existência, a nossa forma de vida, de viver nela, e as pessoas não entendem. Então, as pessoas têm aquele costume de falar que o índio não faz nada, né? Que o índio não trabalha, que o índio é vagabundo, é porque o índio quer muita terra, porque terra vai virar tudo mato, né? E as pessoas têm que acordar que o mundo hoje precisa de uma coisa só: mato. Quanto mais mato tiver no mundo, mais oxigênio, você entendeu? Mais vida. E as pessoas não conseguem entender isso. Então, por isso que nós estamos, às vezes, desvalorizados, porque nós vivemos, às vezes, numa aldeia, podemos dizer, imensa ou grande, e aí as pessoas falam, mas por que vocês não derrubam tudo isso aí para plantar, né? E daí o que acontece? Essa coisa das pessoas não entenderem, eles fazem crítica. Então as pessoas precisam entender que o mundo hoje precisa de floresta. E hoje no Brasil, onde se tem mais floresta são nos territórios indígenas, porque se for pegar o Brasil, nós temos hoje no Brasil 12% de floresta e 6% são todo o território indígena no Brasil. Então nós somos a proteção do mundo, nós somos a proteção do povo da cidade, porque quanto mais destrói floresta, mais doença vai surgindo. Então se a Covid está aí, não temos proteção, porque a floresta está sendo destruída. Então, queremos viver, então plante uma árvore. Então, na sua cidade, no seu quintal, plante árvore. E quanto mais árvore, melhor para nós, porque a terra está sofrendo, a terra está quente, né? Vai chegar uma hora que vai ser difícil, porque quanto mais destrói a floresta, os rios vão ficando quentes, os peixes poderão morrer, e aí vai ser tarde demais, né? Então, valorize a floresta, porque a floresta é o nosso bem maior. Eu acho que a gente, inclusive, poderia terminar essa entrevista aqui, depois dessa mensagem, porque eu acho que numa fala tão concisa você consegue tocar a gente para algo urgente, inclusive para a própria vida, né? É um olhar para fora que também faz esse olhar para dentro. E por falar disso, Olívia, por falar dessa percepção humana e considerando inclusive a sua trajetória, seus aprendizados, as suas reflexões na filosofia, eu queria te perguntar o seguinte: qual é a relevância para você de tratar do ser humano em todas as suas idiosincrasias, falar de desigualdade social, de vulnerabilidade social, das violências étnico-raciais, as outras violências também de gênero, de orientação sexual, todas essa gama de preconceitos que se traduzem em violência. Qual é a relevância também de abordarmos esses temas para pensarmos preservação ambiental? Então, primeiramente, a gente sabe que a gente tem, hoje em dia, uma grande tecnologia, que é essa internet grande que tem pelo mundo afora, né? E a gente precisa usar isso para o nosso bem, para que a gente possa aprender a viver dessa internet. Porque às vezes eu percebo que as pessoas estão perdendo o sentimento, né? Se estão perdendo o sentimento, você não valoriza o ser humano. Então é importante que as pessoas respeitem a todos, porque nós somos indígenas, somos gente, né? Nós temos que valorizar o povo da cidade e o povo da cidade valorizar a gente. E todos nós somos gente. Então não perder esse sentimento de humanidade, porque um respeitar o outro, não importa se o cara é preto, se o cara é indígena, se o cara é doido, se o cara é amarelo, porque todo mundo é gente, entendeu? O que existe são culturas diferentes, então respeitar a cultura do outro. Porque nós indígenas, nós somos várias etnias no Brasil. E quando a gente se encontra, por exemplo, num grupo em Brasília, um grande evento, a gente fica feliz de conhecer povos novos, que eles falam língua diferente, costume diferente, dança diferente, música diferente. E para nós é bom, porque é gostoso você ver o parente da gente diferente. Agora o povo da cidade, às vezes, eles não conseguem valorizar o outro, porque ele é isso, é aquilo, então você gera o preconceito. Então é preciso as pessoas entenderem o seguinte: todo mundo é gente, respeite um ao outro.
né? Não importa se ele é isso, aquilo, o importante é que respeite, né? Então temos hoje muito preconceito que a gente vê contra nós, porque a gente sempre sofreu desde 1500 o preconceito do racismo. E o racismo ele é forte porque desde aquela época eles achavam, quando os invasores chegaram em 1500, eles tinham aquela visão de que eles eram superior a nós. Então isso tem que acabar, porque eles não são superior a nós, nunca foram. O que existe é cultura diferente, você entendeu? Então, se eu moro no meio da floresta, eles pensam que eu sou inferior. Se eu moro ao lado de um Morumbi, em São Paulo, por exemplo, de uma baita de uma casa, aí eu sou superior. Isso não é nada, você entendeu? Eu posso morar numa cabaninha na floresta e ter conhecimento, ter sabedoria como uma pessoa que mora na cidade. Então, a diferença é isso, você tem que respeitar o outro, não importa do jeito que ele é. Então, enquanto você não aprender que todo ser humano, vai ter essa forma de você criar preconceito. E nós sofremos de preconceito desde 1500, né? Então, isso não pode acontecer. E hoje, nós sofremos também outro tipo de preconceito. Hoje, é quando nós mostramos a nossa sabedoria para o povo da cidade, aí a gente sofre preconceito, porque, mas isso aí não é mais índio. Nossa, ele estudou na USP. E eu que sou branco, não consegui entrar na USP, como que ele conseguiu? Daí, quando eu comecei a escrever, eu sofri preconceito. Mas índio não pode escrever, porque o índio é só contador de história. Então, como que ele pode publicar um livro? Eu que sou branco, estudei na USP, nunca consegui publicar um livro. Então, essas coisas que vão gerando preconceito, porque as pessoas veem nós como atrasados. E quando nós mostramos o conhecimento, vem o preconceito também. Então, quando meu filho começou a cantar rap, eu tenho um filho conhecido internacional, o nome dele é Operá, no YouTube, nome artístico, ele sofreu muito preconceito na época, ele começou a cantar com 13 anos, né? E daí as pessoas criticavam ele, mas o índio não pode cantar rap, porque o rap não é do índio. Então essas coisas vão fazendo com que a pessoa não entende o outro, você entendeu? Que nós podemos cantar um rap que não é nosso, assim como o povo da cidade come a mandioca do índio, come farinha de milho, come milho assado, bebe guaraná, toma açaí, come pipoca, come amendoim, brinca de peteca. Aqui no sul o povo toma chimarrão, que é do índio, come tapioca no Brasil todo, e o índio não fica reclamando, não fica causando preconceito contra o povo da cidade. Excelente, né, Olívio? É uma baita de uma didática essa, né, de mostrar que a cultura, ela não aceita essa caixinha fechada, né? A gente acaba sendo tocado e permeado por coisas da cultura do outro, que começam a fazer parte da nossa cultura também, e a gente às vezes nem se dá conta do quanto que nós estamos dialogando diariamente com essas diversas culturas na nossa própria cultura, né? Inclusive eu brinco nas minhas palestras, que eu sempre falo assim, porque os povos da cidade, eles tiveram que se adaptar a tudo que nós fazemos, que é nosso. Porque quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles não trouxeram marmitex, eles tiveram que se adaptar a tudo que é nosso. Então, se você vê as pessoas comendo pamonha ou curau, vem dos povos indígenas. As pessoas não têm noção, daí não valorizam. O churrasco que se come no Brasil hoje vem da cultura indígena, você entendeu? E não sabe, daí fala que é do brasileiro. Então, tem que valorizar a nossa cultura, porque a nossa cultura é isso que eles estão fazendo hoje. Se pega cada estado do Brasil, você pode observar as culturas deles, são coisas que vêm dos povos indígenas. A catira, você vê as pessoas dançando catira, vem do índio, entendeu? Então tem tanta coisa no Brasil, a rede que se usa no Brasil hoje, vieram dos povos indígenas. E aí todo mundo usa a rede e não para de ver índio. Até os remédios que se tem nas farmácias, quem falou conhecimento foram os povos indígenas. E você não vê nas bulas falando, que tal etnia que falou, entendeu? Então é preciso que os professores no Brasil leiam os nossos livros e através desses conhecimentos eles passam o conhecimento para as crianças, para ensinar as crianças que tudo que ele faz no Brasil vem dos povos indígenas. Aquela bolinha de gude que as crianças têm costume de brincar na cidade vem do índio, porque até ontem eu estava aqui numa aldeia vizinha, as crianças estavam fazendo bolinha de gude, mas não é bolinha de gude, é daquela argila, e daí as indígenas faziam bolinha para as crianças brincarem. Daí o povo da cidade vê e se adapta e moderniza, e daí vira bolinha de gude, né?
Então tem muita coisa. Se você pegar no Brasil, quase tudo vem dos povos indígenas. E por que nós somos atrasados? Não somos atrasados, somos uma grande potência. Com certeza. E acho que a literatura, ela nos ajuda muito a contemplar na gente esse estado de pertencimento, né, Olívio? Você acha que escrever para criança, que também, falando em preconceito, né, existe muito preconceito também, especificamente com quem escreve para criança. Fala, não, está escrevendo historinha fácil, historinha menor, livros que não são tão relevantes no cenário literário. E a gente sabe o desafio que é falar para uma criança, principalmente porque essa criança ela é cercada de adultos ali. A gente pode estar influenciando um modo de pensar muito mais abrangente do que o daquele leitor, daquela leitora criança em específico. Qual é o desafio pessoal que você coloca para escrever pensando que você vai ser lido por um leitor que às vezes está em tenra idade, mas que está do lado de seus parentes, de seus familiares, de seus professores e que poderão ser tocados por histórias tão repletas de encantaria como as que você traz para a gente? Então, inclusive eu acho engraçado essa pergunta também, porque, por exemplo, na aldeia, quando a gente vai contar uma história, a gente conta para todo mundo, né? Então, eu tive que aprender a mexer, como contar uma história para criança, porque eu vou contar essa história para você aqui, né? Porque nós não escrevemos para criança, nem para jovem, nem para adulto, a gente escreve para todo mundo, né? Porque quando a gente está na aldeia, às vezes nós temos a casa de reza, uma casa sagrada, e às vezes tem os rituais da noite, tem o ritual toda noite, né? E às vezes alguém resolve contar uma historinha. Só que quando a gente vai contar história, tem um bebê no colo, tem uma criança de 5 anos, tem outro de 10, depois tem um jovem de 15, e daí tem um de 70, às vezes pode ter um índio lá de 100 anos. Então, quando a gente vai contar essa história, a gente conta para todo mundo. Então, a gente não consegue classificar essa hora, é para criança, para jovem e adulto. Então, a gente tenta contar um jeito, que a gente tem esse jeito de contar, que é para todo mundo. Então, todo mundo vai entender a história, sem classificar se é infantil ou juvenil, né? Então eu tive que entrar nesse sistema para tentar mostrar, né? E quando eu escrevia junto com a Maria, viu? Essa história, A Mulher que Virou Tal, é uma história que é contada na aldeia, mas é para todo mundo, né? Só que daí as pessoas têm o jeito de falar que é para criança, né? Então, se eu for para criança, beleza. Mas todo mundo que lê o livro, tanto jovem quanto adulto, gosta da história, então isso que é importante. Eu posso te dizer como a criança que eu sou e que felizmente eu vou guardar essa criança até o final da minha vida. A Mulher que Virou Urutau é um dos contos que eu mais gosto de imaginar, porque é como você disse, quem conta histórias não pensa quem vai estar na roda, pensa que a história ela tem que encantar, né? Quem estiver na roda vai se beneficiar dela. E, Olívio, me fala uma coisa, assim, você tem um trânsito realmente muito, muito amplo na sua vivência, né? Você é o que você disse, essa coisa de ir para a universidade, de sair, de escrever, de dar palestra, de estar em muitos mundos dentro desse mundo. O que a gente precisa ter na nossa biblioteca para a gente entender esse mundo, Olívio? Primeiramente, tem que trabalhar mais com as crianças, porque as crianças hoje em dia, eles às vezes não escutam história em casa. Então, os professores têm que contar a história para as crianças, para essas crianças terem essa força de querer ler quando ela começar a aprender a ler, porque a leitura é algo importante, porque às vezes as pessoas do Brasil não valorizam muito a leitura. E a leitura é importante, então a gente tem que trabalhar muito nessa questão. E nós, escritores indígenas, começamos a escrever. Eu comecei a escrever em 1984, e eu fico feliz de saber que minhas obras estão no Brasil, espalhadas por aí. Mas quando eu comecei foi muito difícil, porque eu fui um dos iniciadores também da literatura. E naquela época não tinha escritores indígenas, eu comecei em 84, e aí foi o surgimento. E hoje eu fico feliz de saber que as nossas obras estão nas bibliotecas, nas escolas,
e as pessoas entender melhor a gente. Então, é importante que os professores estudem as nossas obras, porque temos vários escritores bons no Brasil. Temos o Ailton Krenak, tem Marcos Sereno, tem a minha esposa aqui, que é a Jovina Rengá, que é do Copenhague, ela também já tem um livro, ela vai lançar um livro agora em abril, mais um. Então, temos várias pessoas, tem a Vangri Caindante, que é lá do Rio Grande do Sul, temos a Eliane Potiguara, do Rio de Janeiro, temos Jaguaré, lá da Amazônia, temos uma pancada de escritores. Então, é importante que os professores conheçam as nossas obras, que são livros de povos diferentes, culturas diferentes. E aí as pessoas nos valorizar, porque para valorizar a gente, tem que conhecer. E como o brasileiro não tem acesso às aldeias no Brasil, por vários motivos, às vezes distância, ou tempo, então temos as nossas obras. Então, leitores do Brasil, professores, procurem as minhas obras, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, meus filhos também são escritores. Eu vou citar o nome de alguns livros. O Verá, que é o cantor de rap, ele tem 3 livros publicados, né? Um deles chama Contos dos Curumins Guaranis, pela editora FTD, um livro de sucesso no Brasil, e muitos não sabem que é o cantor de rap, né? Lá no livro está escrito Diego Acamirim, né? E daí tem o meu filho Acamirim, que também lançou junto na FTD com o meu filho Verá, né? Então eles lançaram juntos. E depois ele lançou pela Panda Books, um livro que você vai gostar, procura lá que você vai gostar na Panda, chama Kunumim Guarani, que é um livro de poesia onde ele conseguiu colocar como que é o Guarani. Então ali, através de uma poesia, ele colocou, procure na Panda Books aí, e lá o nome dele está escrito Verá de Guacamirim. Então daí você vai ter esse livro. E depois eu lancei um livro agora chamado Literatura Nativa em Família. Eu sou o primeiro indígena do Brasil que consegui publicar um livro com a família, né? Porque daí eu peguei meus filhos, todo mundo é escritor, né? E juntei os contos deles, e juntei com o meu, e lançamos um livro. Esse livro, Literatura Nativa em Família, é da editora Sintra. Então é um livro muito bom. E um livro que eu lancei também muito bom, agora, há pouco tempo atrás, chama Kunumim MC, o Guerreiro da Copa. O meu filho, cantor de rap, hoje ele chama Overá, mas antes ele chamava Kunumim MC, né? E esse livro é um livro que conta sobre a vida dele, que ele ficou famoso internacional, e daí eu comecei a escrever um livro sobre a história da vida dele. E daí lançou junto comigo, porque daí tem a participação de algumas músicas, né? Então, leiam autores indígenas, tenho certeza que vai ser... Bom, eu acho que o Olívio já deu uma biblioteca para a gente ir atrás, que delícia. Olívio, agora eu posso fazer uma brincadeira com você? Você gosta de brincar? Os outros falam que eu brinco demais, você tem que parar de brincar. Então você é dos meus, então você é dos meus. Eu também gosto de brincar. E aí eu vou te propor uma brincadeira que é a seguinte: é um exercício de imaginação. Eu quero que você imagine, Olívio, que você é um bicho da fauna brasileira. Eu quero que você diga pra gente que bicho que é esse e o que você, como bicho, vai trazer do seu lugar. Então, eu acho que bicho eu fico imaginando agora, né? Eu pensei numa anta. E o que essa anta conta pra gente? Então, essa anta, ela conta o seguinte, porque às vezes as pessoas esquecem dos animais, né? E muitos hoje caçam anta, né? Porque uma anta, ela é difícil de procriar, então é muito difícil. Então a gente tem que proteger esse animal, porque senão se as pessoas continuarem matando mais esse animal, no futuro a gente não vai ter mais essa anta. Então uma anta é um bicho muito grande, você entendeu? Tem na Mata Atlântica em São Paulo. Então eu vi muito, e às vezes, né, ela demora muito para procriar. Então você tem que cuidar muito dessa anta, porque se você cuidar dela, a gente vai ter ela para sempre. Então, sua anta não mata os animais. A gente queria que mais pessoas fossem antas, no melhor sentido da palavra, né, Olívio? A anta da nossa floresta, né? A palavra anta, né? Anta, e as pessoas falam, sua anta, não sei o que, daí sempre usa essa palavra, né? E a palavra anta,
E é por isso que eu usei esse termo desse bicho, porque é um bicho que eu lembrei na hora, né? Porque lá em São Paulo, às vezes tem na floresta ainda em algumas regiões, e tem que deixar ele vivo, porque ela demora muito para procriar, não é fácil. Então proteja esse bicho, que é um bicho muito grande, entendeu? É bom para a gente viver na floresta. É isso mesmo. Que delícia conversar com o Olívio Jecupé, esse autor nosso que, além de escrever histórias, formou já uma família de escritores, contadores de histórias, músicos, para favorecer a nossa cultura. Obrigada, Olívio. Uma alegria estar contigo e bem haja.